colocar assim. Primeiramente, professor, eu vou estar usando duas telas, porque em uma eu estou sendo gravada e na outra eu vou estar usando o Power BI, ok? Então, vamos lá. Boa tarde. Hoje a gente vai apresentar uma análise de desempenho operacional com foco em vendas, localização e meios de pagamento, que é referente a janeiro de 2023 até janeiro de 2024. O objetivo aqui dessa agenda é entender onde a gente está performando bem, onde a gente tem oportunidade e com quais ações a gente pode gerar impacto direto em receita e em margem. Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender que essas análises, elas são fundamentais para direcionar estratégias comerciais, melhorar a experiência do cliente e até mesmo otimizar custos. Quando a gente olha aqui para os nossos principais KPIs, a gente totalizou 456 mil vendas e mais dos 2.514 itens vendidos. Esses indicadores, eles são a nossa base para avaliar a performance por canal, por região e por categoria. E esse volume, ele indica uma certa estabilidade, mas a gente precisa entender quais fatores estão puxando ou limitando esse crescimento. Então, quando a gente dá uma olhada aqui na nossa performance por localização, a gente percebe que a unidade de centro, aqui de São Paulo, ela se sobressai diante das outras. Ela lidera. Em seguida, a gente tem aqui a nossa loja online e, em terceiro lugar, a gente tem a nossa unidade da Barra, no Rio de Janeiro. Isso mostra que o nosso canal digital já é o segundo maior em volume. Isso reforça a importância da estratégia Omnichannel, que é a integração entre o canal físico e o digital. Dessa forma, a gente consegue oferecer uma experiência contínua ao nosso cliente. O mercado, ele, por muitas vezes, ele aponta que uma empresa que tem uma forte presença no omnichannel, ela acaba aumentando a retenção de ticket médio. Então, isso significa que a gente já está no caminho certo, mas a gente ainda tem muito espaço para evoluir. Mas quando a gente dá uma aprofundada nesse gráfico aqui, a gente percebe um ponto crítico, que é essa unidade de Savassi, que fica em Belo Horizonte. Ela está em último lugar, então ela apresenta um menor desempenho em comparação às outras. E isso pode indicar, talvez, uma certa resistência do público, ou até mesmo falta de campanha para essa região. O que a gente tem que fazer é replicar as estratégias que já estão acontecendo em São Paulo e no Rio de Janeiro, aqui em Belo Horizonte. Mas aí vem uma questão. Se a gente já está replicando essas estratégias, por que, que elas não estão funcionando? Sabe? Então, a pergunta que surge é: a gente deve reforçar as ações locais ou se concentrar mais no esforço digital, visto que o nosso e-commerce está em segundo lugar? Sabe? Então, é uma questão, mas a resposta é bem prática. Eu acho que a gente tem que se adaptar ao público mineiro, a gente tem que conquistar mais esse pessoal. Quando a gente vai aqui para o nosso ranking de categoria, a gente percebe que Close Investimenta, ele lidera em volume, seguido por Electronics, eletrônico, e logo abaixo está Beauty, que são os nossos produtos de beleza. Então, o que a gente percebe é que moda é o nosso principal driver, mas eletrônicos têm uma maior margem. Então, assim, é uma quantidade que, quando você vai comparar, talvez seja melhor focar em campanhas para aumentar o nosso ticket em eletrônicos, porque dá mais lucro para a gente. Mas será que vale a pena priorizar marketing para essas categorias que geram mais margem de lucro? Então, aqui, bota para esse ladinho. Quando a gente vai aqui para nossa participação de mercado por método de pagamento, o que a gente percebe é que a gente tem uma distribuição um tanto quanto equilibrada. A gente tem aqui, ó, o nosso Pix como 23,13%, a gente tem boleto com 20,59%, a gente tem dinheiro com 20,5%, boleto com 20, quer dizer,
cartão de débito com 20,8 e cartão de crédito com 17,7. Quando a gente percebe assim, realmente está equilibrado. E essa pulverização acaba reduzindo riscos de dependência. Mas a gente acaba tendo um problema nisso tudo. Quando a gente soma a porcentagem do cartão de débito com a porcentagem do cartão de crédito, a gente tem mais de 45% das nossas transações nessa modalidade. E isso vai impactar diretamente o nosso TVP, que é o Total Payment Volume, que é o volume total transacionado. E isso está ligado diretamente ao MDR, que é o Merchant Discount Rate, que é a taxa que a gente paga por cada transação de cartão. Ou seja, quanto maior é a participação de cartões, maior é o nosso custo. Então, a maior recomendação aqui é que a gente tenha uma otimização. É imperativo renegociar o MDR com as adquirentes, e, em paralelo, a gente tem que incentivar a adoção do Pix. O Pix, ele é um canal que ele tem um baixo custo. Se ele tiver a participação aumentada, ele vai melhorar a nossa margem líquida imediatamente. Então, como a gente pode estruturar a campanha para que aumente a adesão do Pix sem comprometer a experiência do cliente? Muitas pessoas acham que o Pix é, digamos que, mais complexo, porque você tem que abrir o aplicativo do banco, tem que colocar o QR Code, e realmente, quando a gente para pensar, o cartão, ainda mais agora que a gente tem tecnologias como aproximação, NFC em celulares, realmente é mais prático. Colocou o cartão, pagou, saiu a notinha e o cliente sai feliz. Mas a gente tem que ver uma forma para que o nosso público ele tenha uma adesão melhor ao Pix, para que eles usem mais. Dessa forma, vai ser melhor para a gente. Então, em resumo, os nossos pontos fortes são: a gente tem uma liderança em São Paulo, a gente tem um crescimento do canal online e a gente tem uma forte presença na categoria de investimento. Mas, como oportunidade, a gente destaca. A gente tem que reforçar a nossa visão para Belo Horizonte. A gente precisa conquistar as pessoas dessa região. A gente precisa também de campanhas para as categorias de eletrônicos e de beleza, porque dessa forma a gente consegue ter uma maior margem de lucro. E mais do que nunca, a gente deve apoiar o incentivo ao Pix para reduzir custos. E essas ações, elas podem acabar gerando impacto diretamente na nossa receita. Então, é um win-win. Quando a gente investir nisso tudo, a gente vai sair ganhando e o nosso cliente vai sair mais satisfeito. A gente vai aumentar o nosso NPS, o que para a gente é muito importante. Então, é isso. Essa foi a nossa análise de desempenho operacional. A gente teve um número muito bom entre o ano de 2023 e 2024, mas a gente tem sim o que ser melhorado, a gente tem sim o que ser focado, até mesmo para o nosso cliente ter uma melhor experiência, a gente precisa desse cuidado. A gente também não pode esquecer que a gente precisa ainda investir em muita coisa, como, por exemplo, a unidade Betel de Curitiba ela ficou um pouco esquecida, mas talvez também seja um alarme para a gente investir mais nesse pessoal. Então, é isso.